Olá, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Antes faremos uma breve recapitulação. No versículo anterior, que se articula com o versículo de hoje, a gente viu sobre quem é Jesus. A gente viu que a ele foi confiado todas as coisas, no céu como na terra, ou seja, ele é o Espírito responsável, aquele tutor generoso, amoroso de todos os espíritos, todas as essências espirituais, de toda a individualidade matriculada no orbe terrestre. A ele também foi confiado o cuidado da casa planetária. Logo, Jesus está à frente de todo o nosso processo, tanto de amadurecimento físico quanto espiritual e psicológico de cada coração. Ele cuida. Também está à frente, por exemplo, de todos os processos naturais que envolvem a casa planetária. Ele cuida da casa planetária e de todos os seus moradores. A gente também estudou a relação de Jesus com Deus e de Jesus conosco, nessa função celestial que ele ocupa. Pode-se entender como ele sendo o mediador. Isto é uma função sacerdotal, a de mediador. A gente vê na carta de Paulo aos Hebreus, Paulo apresentando Jesus como sumo sacerdote, o único que tinha acesso ao Santo dos Santos dentro do templo. Ele diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, a função do sumo sacerdote é exatamente fazer esta mediação entre a figura de Deus Pai e a figura humana. Essa é a função de Jesus. Jesus leva os anseios e clamores humanos até Deus. Ele é o portador da resposta de Deus aos nossos clamores. Ele tem essa função em nossas vidas. Mas a resposta de Deus aos homens precisa ser revelada. E foi isso que a gente viu no final do versículo anterior. Nossa função é fazer conhecer essa vontade de Deus, divulgar, propagar. E aí qual é a resposta de Deus a todas as criaturas? É a essência da revelação. Todo sacrifício vivido por amor é santo. Esta é a revelação. Mas a gente tem que tomar cuidado ao entender essa afirmativa. Normalmente a gente acredita, tomados por sentimentos que se referem a tudo que vivemos, por exemplo, no ambiente familiar. E, na verdade, não é qualquer sacrifício que pode ser considerado. A gente está falando de amor, algo muito maior do que, por exemplo, aquele sentimento que a gente tem, muitas das vezes, pela parentela consanguínea. Os sentimentos que temos no ambiente familiar, ele é o início de um sentimento grandioso que um dia a gente vai ter. Mas a gente não pode falar que ele é um sentimento puro. Se assim fosse, nossa vida seria um paraíso. Jesus revela isso a respeito do Pai, que o sentimento que sublima, que santifica, é aquele que sabe renunciar, ceder. Ele sabe também se fortalecer com doçura, ser mais duro com ternura, amorosamente. E sabe sofrer, isto é, muitas das vezes ele leva prejuízo para que ocorra a redenção de todos. Então, tudo o que a gente estudou foi para nos preparar para que a gente pudesse entender o versículo de hoje. Este versículo é um baluarte do Evangelho. Como se a gente, ao olhar para ele, a gente tivesse condição de entender toda a profundidade do Evangelho como um todo. E diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Em algumas traduções, e eu vos aliviarei. Primeiramente, a gente vai olhar para as palavras cansados e sobrecarregados. Cansados, no grego kopos, se refere especificamente ao cansaço fruto de esforço. Em decorrência disso, temos a fadiga. Sobrecarregados, do grego fortizo,
se refere a um esforço extra, a um esforço que vai além. Mas veja bem, não é algo acima das nossas forças. É esse esforço maior, mas que ainda está dentro das minhas possibilidades. Obviamente, acima do que eu previ anteriormente. Deus nunca trabalha no limite das nossas forças. Como assim? A gente reencarna e Deus normalmente, dentro da carga de responsabilidade que assumimos, ele dá uma diferença. Por exemplo, ele corta pela metade, pondo em nossos ombros apenas metade dos nossos compromissos. E por que isso? Porque Deus sabe muito bem que no transcurso da nossa existência, a gente sempre busca carga extra. Por exemplo, pode ser que, além dos 50% que Deus me direcionou, eu consiga uma carga extra de mais 30% de problemas. Isso é muito comum na nossa vida. Então a gente vê nitidamente a inteligência divina que sabe lidar com as nossas fragilidades. Coloca, portanto, uma carga que, apesar de ser uma sobrecarga, ainda é possível de carregar. É assim que a providência divina age conosco. De modo geral, na nossa vida, a gente está dizendo, então, que existem situações que são desnecessárias. Por exemplo, eu, de repente, arrumo uma inimizade com um vizinho meu porque um galho de uma árvore passou para o meu lado do muro. Será que isso estava na minha programação reencarnatória? Ou foi um problema que eu arrumei? A partir daí a gente pensa, muitas das dificuldades pelas quais passamos, nós simplesmente não precisaríamos passar. No livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, no capítulo 8, o tema é fadiga e jugo. Emmanuel nos diz assim: observemos a criatura que, em se julgando vaidosamente livre, se rendeu às sugestões arrasadoras da cólera, mobilizando a independência de que se crê detentora para simplesmente abusar, espalhar em torno da própria senda raios sinistros de perturbação e de morte, criando para si mesma causas obscuras de frustração e aniquilamento. Aí a gente vê que as pessoas que são dadas a explosões de cólera, elas simplesmente abusam da liberdade com o outro. Se não convém, e a gente mesmo assim faz, significa dizer que nós nos tornamos inconvenientes, ou seja, burlamos as convenções que estabelecem certos limites sociais, os limites de convivência. Com causas obscuras de frustração e aniquilamento, o Emmanuel se refere justamente aos pesos desnecessários. A cólera, a raiva, são semelhantes a tomarmos um veneno desejando a morte do outro. No entanto, somos nós os primeiros afetados quando ficamos com raiva. E finalizando, Emmanuel nos diz: no símbolo, reconhecemos nossas velhas fadigas de espíritos milenários, enquistados na treva de nossas próprias fraquezas. O mesmo cansaço de sempre, referenciado aqui por Emmanuel como velhas fadigas milenares. Por vezes, estamos cansados de sermos os mesmos, repetindo condutas erradas, repetindo ciclos de condutas erradas seguidas de arrependimento. E se nesse ciclo vicioso ao cansaço acrescentamos a possibilidade de melancolia, não aquela citada pelo Evangelho, mas em função do peso de consciência, temos uma situação que se agrava. Nossos erros não estão na nossa programação reencarnatória. Devemos buscar no autoconhecimento, nas situações e pessoas que nos cercam, nosso espelho. Muitas das vezes, o sofrimento que os outros nos infligem mostram condutas e sofrimentos que são nossos, nos permitindo acordar para as nossas dificuldades. Até mesmo os acontecimentos fortuitos, ou mesmo aqueles gerados por nós, podem gerar aprendizado. Tamanha é a misericórdia divina. Seguindo adiante, vamos olhar para outra questão. E aquele cansaço que não é gerado pelos meus erros, mas advém em função dos erros dos outros? Estes são diferentes. Busquemos o livro Respostas da Vida em uma mensagem que André Luiz, na lição 31, chama O Estranho Cansaço. Destacamos alguns trechos. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo,
nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, nos seus próprios desejos desatendidos. Bem, ao inverter cada tópico, percebemos algo interessante. Vejamos. Quando somos hostis com o mundo, quando erramos junto às pessoas queridas, quando somos nós que estamos desorientados, quando somos nós a criticar o mundo, quando não somos atendidos em nossos próprios anseios. Então, essas últimas afirmações são do primeiro tipo, são as cargas que nós buscamos. E estes se somam àqueles iniciais citados por André Luiz, que são os cansaços que naturalmente deveríamos encontrar na vida. Por isso, muitas das vezes, a situação nos parece insuportável. E o espírito de André Luiz foi um daqueles que soube fazer a transição da medicina do corpo para a medicina da alma, analisando aspectos como esse: como a mente em desarmonia adoece o corpo, como não sabemos lidar com a perturbação do outro, somada à nossa própria, isso nos pesa ainda mais. Então ele segue a orientação. Ele diz assim: não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu que se isola. A gente vê aqui que olhar para o sofrimento do outro é sinal mínimo de que já começamos a sair do nosso egoísmo e olhar para os que estão à volta. Alguns terapeutas desavisados costumam aconselhar o desenvolvimento do amor próprio, mas é preciso entender que sofremos por amar. Acrescentamos que talvez um amor na forma ainda inadequada. Lembramos do relato de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo que relata sobre a escravidão e o pranto de Ismael diante do acontecido. As orientações seguem. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e, para curar-se, basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Seguimos adiante, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 172 de Emmanuel, chamada Lágrimas. Antes, porém, a gente quer comentar que o Sr. Honório de Abreu dizia que, por vezes, estamos na vida enxergando mal as situações, as pessoas, os problemas. É preciso, pois, chorar, lavando a alma para enxergar melhor. E existe uma diferença entre o choro saudável, terapêutico, salutar, e o chororô desagradável que afugenta aqueles que estão à nossa volta. Nos lembramos do menor versículo do Novo Testamento que se refere a quando Jesus foi ao Horto das Oliveiras, e diz assim: Jesus chorou. Então Emmanuel nos diz: o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Aqui a gente lembra, como Emmanuel comenta, se a gente lembrar de Jesus, ele também tinha inúmeros problemas familiares. E os amigos que o cercavam também eram pessoas difíceis. Ou seja, ele tinha também inúmeras razões para chorar. Emmanuel então nos diz: considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Aqui a gente vê uma questão interessante. Só chora quem deixou de estar enganado e tomou contato com a realidade. Portanto, isso é uma manifestação de desilusão. Os acontecimentos difíceis, conduzidos pela escola da vida para nos despertar para realidades duras, mas necessárias. Daí vem a desilusão. Mas isso é gerado pelas autoilusões e o autoengano. Emmanuel continua: muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. E aqui comentamos, na realidade, esse choro que aqui estamos caracterizando é sinônimo de força espiritual, sinal de aceitar as coisas como são. E por vezes isso dói. Continua Emmanuel. No entanto, Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco.
Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Então aqui Emmanuel caracteriza o verdadeiro choro do qual estamos falando. A lágrima que espera, que acredita que as coisas podem mudar no tempo de Deus. E aqui entram todas as considerações sobre a eternidade. Vamos considerar agora a palavra descanso. Iremos contar uma palavra judaica escrita pelo rabino Israel Kagan, mas relatada no livro A Ética do Sinai de Irving Bunny. Diz assim: um homem caminhava pela estrada carregando um pesado fardo sob o ombro. Um amigo passou com uma carroça e lhe ofereceu carona, o que foi aceito com satisfação. Sentado ao lado do cocheiro, o passageiro continuou com um embrulho sob o ombro. Intrigado, o cocheiro perguntou para ele: por que não pousa a carga no chão da carroça? O passageiro retrucou: já não basta você me carregar, ainda teria que carregar também o meu embrulho? Vejam que parábola interessante. Esse comportamento narrado na parábola nos soa no mínimo estranho e exótico. Mas ao comentar essa parábola, Irving Bunny nos diz: Deus criou o orbe que gira em torno de si em alta velocidade, que gira em torno do Sol e etc. O que nos mantém presos é a lei da gravidade, uma expressão da presença de Deus. Portanto, Deus nos mantém e nos sustenta todo o tempo, com todas as estruturas criadas. Se Ele assim já nos provém, nos sustenta também nos nossos pequenos problemas, inclusive naqueles criados por nós mesmos. E nós insistimos em manter carregando os próprios fardos. Falta de confiança. Existem questões que simplesmente escapam à nossa compreensão comum. Existem problemas que não estão em absoluto sob nossa gestão. Muitas questões familiares não dependem de nós. Não é possível resolvermos, mesmo se puxarmos a responsabilidade para nós. Emmanuel, no livro Paz e Libertação, capítulo 18, chamado Meditação, nos diz: quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Numa música, Tom Jobim, que fez a melodia, e Newton Mendonça, que fez a letra, dizem o seguinte: quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Ou seja, ninguém chora para sempre. Uma hora, diante da eternidade, o pranto cessa. E a letra da música continua: quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou, e a própria dor revelou o caminho do amor, e a tristeza acabou. Aqui a gente vê, a função real da dor é essa, nos revelar o caminho do amor. E para finalizarmos, no livro Luz Imperecível, capítulo 52, chamado Cansados e Oprimidos, o Sr. Honório Abreu nos fala como é que Jesus nos consola. Diz assim: mediante os esclarecimentos de Jesus, adquirimos compreensão, que permite seja tudo dimensionado em suas devidas proporções. Ou seja, o entendimento e o conhecimento evangélicos, devidamente compreendidos, compreender dizendo cérebro e coração, que é diferente de conhecer apenas o cérebro. Isso nos ajuda a redimensionar os problemas. Sob a lente do Evangelho, problemas podem mudar de tamanho, ficam do tamanho que realmente são. Grande parte dos problemas nos cansam porque nós os superdimensionamos e então passamos a realmente compreender o vinde a mim do Cristo. O problema não é escutar o vinde a mim dito por Jesus. O problema é atender a esse chamado. No livro Fonte Viva, capítulo 5, Emmanuel discute exatamente essa questão. E o título da lição já é por si mesmo revelador. Se chama Consegues ir? Emmanuel então prossegue na lição. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Ou seja, Jesus insiste conosco para que busquemos nele o refrigério. Essa questão proposta por Emmanuel é para descobrirmos por que não vamos,
não vamos porque não queremos. Emmanuel, então, continua. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E então Emmanuel finaliza. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Finalizemos afirmando que nosso erro é justamente quando estivermos sofrendo e ao escutarmos a voz de Jesus dizendo vinde a mim, optarmos por continuar sofrendo. Um grande abraço e obrigado a todos.